Olá, eu sou o professor Eduardo Filoni, professor do curso de Fisioterapia Traumato-Ortopédica da Unify. O fisioterapeuta tem à disposição inúmeras possibilidades de correntes terapêuticas para a prescrição de suas condutas. Atualmente, os aparelhos multicorrente permitem que o fisioterapeuta escolha o tipo de corrente e os parâmetros mais adequados para cada situação clínica. Durante as minhas aulas e palestras, percebo que a principal dúvida dos alunos e profissionais é referente à parametrização e, consequentemente, a corrente terapêutica ideal para os objetivos terapêuticos a serem utilizados, a serem contemplados. Corrente russa, TNS, corrente interferencial, a corrente Alce, High Volt, microcorrente, corrente farádica, correntes diadinâmicas de Bernard, Fez, são alguns exemplos de nomenclatura terapêuticas disponíveis no mercado. Cada uma com sua particularidade, cada uma com a sua indicação, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Nessa breve descrição, pretendo resumir um conteúdo que será abordado profundamente no módulo de atualização em eletroterapia da Unify. Módulo que, além de abordar as correntes terapêuticas, aborda ultrassom, laser, diatermia, enfatizando as evidências clínicas e as demonstrações práticas durante as aulas. A corrente elétrica pode ser definida como um fluxo de elétrons que passa ao longo de um circuito elétrico. Considerando o corpo humano como um circuito elétrico, definem-se como condutores os tecidos que favorecem a passagem de corrente. São exemplos de tecidos considerados condutores: nervo, músculo, tecidos ricos em água, tecidos extremamente vascularizados. Quando um tecido dificulta a passagem da corrente elétrica, trata-se de tecidos resistores. Pelos, tecido adiposo e pele são exemplos de tecidos resistores. Uma corrente elétrica terapêutica aplicada com intensidade e duração suficientes para alcançar o limiar de excitabilidade favorece a despolarização da membrana e atinge o limiar sensitivo, o limiar motor e o limiar de dor. Atualmente existem várias opções de eletroestimuladores no mercado nacional, possibilitando a indicação de várias opções de correntes terapêuticas. Em relação ao fluxo das correntes terapêuticas, estas podem ser classificadas como monofásicas ou unidirecionais e bifásicas ou bidirecionais. A eletroterapia pode ser classificada quanto aos valores de frequência, em baixa frequência, média frequência e alta frequência. Recursos terapêuticos que utilizam frequência de até 200 Hz são classificados como recurso da eletroterapia de baixa frequência. Pode ser citado como exemplos TNS, corrente galvânica, corrente farádica e correntes diadinâmicas de Bernard. Já os recursos classificados como eletroterapia de média frequência possuem um espectro de frequência entre 1000 Hz até 5000 Hz. E as correntes que exemplificam são as correntes interferencial, corrente russa e corrente Alce. Os recursos da eletroterapia de baixa e média frequência são capazes de gerar despolarização das fibras nervosas, sensitivas e motores, diferentemente dos recursos da eletroterapia de alta frequência, ultrassom, ondas curtas e micro-ondas, que geram efeitos térmicos na modalidade contínua e atérmicos na modalidade pulsada. Correntes monofásicas ou unidirecionais promovem um fluxo de corrente terapêutica em apenas uma direção. Para o fluxo da corrente ocorrer em apenas uma direção, a polaridade dos eletrodos obrigatoriamente precisa ser fixa, ou seja, possuir um polo negativo, de cor preta, e um polo positivo, de cor vermelha. É comum a denominação corrente polarizada como sinônimo de corrente monofásica ou unidirecional. São exemplos de correntes monofásicas: a corrente galvânica, corrente farádica e corrente diadinâmicas de Bernard.
Já as correntes bifásicas ou correntes bidirecionais promovem um fluxo de corrente terapêutica em duas direções. Para o fluxo da corrente ocorrer nas duas direções, a polaridade dos eletrodos precisa alternar constantemente. Portanto, nas correntes bifásicas não existe um polo positivo e um polo negativo. Por conta dessas características de alternância entre os polos, as correntes bifásicas podem ser denominadas de correntes despolarizadas. As modalidades terapêuticas em forma de recursos terapêuticos físicos são excelentes ferramentas. Auxiliam no controle da dor, principalmente quando a causa é determinada pelo fisioterapeuta. Auxiliam no controle do edema e a restabelecer as condições funcionais. Preparam para as condutas cinesioterapêuticas e de terapias manuais.